estou aqui, Pai querido, para falar, Senhor, Jesus Cristo, neste momento eu entrego a vida do nosso preletor, Pai querido, o qual o Senhor selecionou, Jesus Cristo, para trazer, Pai querido, a tua palavra. Espírito Santo, derrama discernimento sobre a vida do teu servo, Pai querido. Jesus, eu creio que o Senhor, Pai querido, já preparou grandes coisas, Pai querido, para falar conosco nessa noite, Jesus Cristo, meu Deus, que o Senhor fale aquilo que for desejo do Senhor, não aquilo que queremos ouvir, Jesus Cristo, aquilo que nos agrade ouvir, Pai, mas aquilo que o Senhor, Pai querido, já preparou, meu Deus. Abençoa a vida do pastor Wellington, Pai querido, o servo sempre está disposto a fazer a tua obra, Espírito Santo. Jesus, deixa ele com a tua graça e abundância, Jesus Cristo. Vai disputar todas as necessidades dele, Pai querido. Jesus, creio que o Senhor já preparou grandes coisas, Pai querido, sobre a vida dele, Pai querido. Creio que nessa noite o Senhor vai falar com a gente, grandemente através dele, Pai. Que o Senhor, neste momento, Jesus, possa levar toda a distração, Pai querido, tudo aquilo que nos distrai de ouvir a tua palavra, Pai. Assim eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Louvado seja Deus que nos concede essa oportunidade. A luta é grande, mas a vitória é certa. Sabemos que Ele está conosco. A palavra de Deus ela nos ensina que há um Deus, conhecido como Senhor dos Exércitos, que é conosco. Amém? Vamos estar falando a respeito da segunda carta do Apocalipse, né? A última vez nós falamos a respeito da primeira carta, a carta de Éfeso. Hoje falaremos a respeito da mensagem à igreja de Esmirna. A passagem se encontra no livro do Apocalipse, capítulo de número 2, do verso 8 ao verso 11. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Todos encontraram? Amém. Apocalipse 2, 8. E ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu conheço as tuas obras, a tua tribulação, tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus não são, mas são sinagogas de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que eu vou te amo. Lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Amém? Pode se assentar na glória de Deus. Vemos um pouquinho de atraso, né? Mas glória a Deus por isso também. Porque a palavra nos ensina que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Cada acontecimento tem um propósito. E nós estamos debaixo da ordenança do Senhor Jesus, da obediência a Deus. E quando nós estamos debaixo da obediência a Deus, nós não precisamos temer mal algum. Não importa quais os males que se levantem contra nós. O máximo que pode acontecer é matar o nosso corpo. Mas a nossa alma vai chegar no céu glorificando a Deus. Então está maravilhoso. E essa é a certeza que nós temos. Que aquele que tem em Cristo, ainda que morra, viverá. Amém? Vamos lá. No versículo 8 do capítulo 2, como nós lemos, é enviada uma mensagem do próprio Senhor Jesus para o anjo da igreja de Esmirna. Quando a Bíblia se refere assim, ao anjo da igreja, ele está dizendo ao líder da igreja. O anjo da igreja, dessa igreja, é o pastor Ezequiel. Por quê? É um homem que foi designado para estar à frente da congregação. Então, a mensagem de Deus, normalmente, ela vem sempre primeiro para o anjo da igreja. E ele passa para a igreja aquilo que Deus revela. Às vezes, acontece que Deus revela algo a um outro membro da igreja. Porque Deus opera de acordo com a vontade soberana dele. Então não existe
uma via de regra da qual Deus só pode agir se for dessa forma. Não. Deus age da forma que Ele quer, quando quer, porque Ele é Deus. Amém? Tá. Então, qual é a mensagem que é dita? Veja só. Cristo diz o primeiro e o último. Por que Jesus é o primeiro e o último? Por que Ele se coloca como o alfa e o ômega? O princípio e o fim. Porque todas as coisas começam e terminam em Jesus. E sem Ele, nada se faz, nada acontece. É como o louvor que foi cantado aqui. Sem Jesus, somos vazios. Por que as pessoas no mundo hoje se sentem esse vazio tão grande? Porque falta a presença de Deus. E quando nós estamos distantes de Deus, nós nos sentimos todos. Nós ficamos vazios. Hoje, essa igreja pode até ter alguns bancos vazios, mas aqui está cheio da presença de Deus. De que adianta uma igreja cheia de gente vazia? E infelizmente hoje tem muita igreja cheia de gente vazia. De gente que canta bem, que fala bem, mas que não ora, que não se santifica, que não busca a face do Senhor, que é mais artista que adorador. Deus não procura artista, Deus procura adorador, que o adore em espírito e em verdade. Amém? Então, Jesus é o princípio e o fim de tudo. Continuando. Que foi morto e reviveu. O mundo ainda, infelizmente, adora um Deus morto. Por que adora um Deus morto? Alguns até acreditam que Jesus reviveu, mas eles não adoram a Cristo. Então eles adoram Deus morto. Existem dois senhores. O Senhor Jesus Cristo, Ele nos deixou isso. É impossível servir a dois senhores. Ou você serve um, ou você serve outro. Ele não fala de um terceiro, então só existem dois. É luz e trevas. É o Senhor das trevas e o Senhor da luz. O Senhor da luz é quem nós adoramos e servimos, o Senhor Jesus. Quem não adora e não serve a Jesus, já está servindo a Satanás. E Satanás está destinado ao lago de fogo. É inevitável que ele vá para lá, porque ele já foi condenado. Ele já foi julgado e condenado. Então, ele já está morto. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele diz que ele morreu e reviveu, ressuscitou ao terceiro dia. Então, ele está vivo. E só pode dar algo quem tem. Por que Jesus é que nos dá vida? Porque Ele tem a vida. E só Ele tem vida. E vida com abundância. É o que Ele nos oferece. Aí a Bíblia diz aqui no versículo 9: conheço as tuas obras. Vocês vão reparar que esta frase está nas 7 cartas. Em todas as cartas às igrejas, o Senhor Ele revela isso. Eu conheço as tuas obras. Eu sei quem você é. Eu sei tudo o que você pensa, o que você sente, o que você passa. Eu sei quem é você. É isso que Jesus está dizendo aqui. Olha, eu conheço as tuas obras. Eu conheço você. Eu sei quem você é. E você sabe o que é mais maravilhoso? É que mesmo Deus conhecendo nós, até o profundo, no íntimo, ainda assim Ele nos ama. Ele sabe tudo de ruim que nós somos. E ainda assim Ele nos ama. Ele não deixa de nos amar. Oh, glória! A tua tribulação e a tua pobreza. Gente, nós vamos entender uma coisa aqui. A igreja de Esmirna era uma igreja financeiramente pobre, fisicamente
situação precária. A igreja de Esmirna, das 7 igrejas, era a igreja mais pobre que tinha, lá na Ásia. E o Senhor Jesus, ele está dizendo aqui, conheço a tua tribulação e a tua pobreza. Eu sei o sofrimento que você passa porque você não tem condição financeira. Eu sei a humilhação. Eu sei quantas vezes as pessoas chegam, olham para você e falam que você não vale nada porque você não tem nada. Você pode não ter nada material, mas aí entre parênteses está ali, mas tu é rico. Você pode não ter nada material, mas você está cheio de Deus. Conheço as tuas obras, que tu tens passado por grande tribulação. E que tu és pobre, eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico. O que Deus está falando aqui? Eu conheço a tua necessidade física, eu conheço a tua aprovação financeira, eu conheço que muitas vezes, naquilo que as pessoas têm, eles não têm nada de valor em você, mas tu és rico, porque o teu valor é aquilo que está dentro de você. Glória! Então não importa a tua situação financeira, o importante é que você não perca o verdadeiro tesouro, que é a tua comunhão com Deus. Se você se manter fiel a Deus, independente da tua condição financeira, tu és rico. Porque você é cheio do Espírito Santo de Deus. Numa determinada situação, subia Pedro e João para o templo. A hora 9, quando chegam na Formosa, que é a porta, havia ali um homem pedindo esmola. Aquele homem estende a mão esperando receber uma esmola. Pedro, fitando o olho naquele homem, qual é a frase que Pedro fala? Não tenho prata e não tenho ouro. O que ele está dizendo? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho nem bem material, mas o que eu tenho, isso eu te dou. E o que é que Pedro tinha? Estava cheio do Espírito Santo de Deus. Estava cheio da riqueza que vem do alto. Aleluia! E aquele homem recebe do Espírito Santo de Deus a virtude, é curado. De coxo ele passa a pular e saltar, dando glória a Deus. E isso não tem preço. A riqueza que nós temos não tem preço. Tem gente vendendo essa riqueza por prata e por ouro. Não sabe dar o devido valor àquilo que tem valor. Meus queridos, nós temos que ter o discernimento do que verdadeiramente tem valor. O Senhor Jesus Cristo disse: não ajuntai riquezas nessa terra, onde os ladrões minam e roubam, a ferrugem e a traça corroem, mas ajuntai um tesouro no céu, onde os ladrões não podem roubar, nem a traça, nem a ferrugem pode corroer. O que isso quer dizer? Que a nossa coroa, ela é incorruptível. Não se deixe corromper pelas porcarias que o mundo oferece. Parece bom, mas só parece, não é? Isso é mentira, é ilusão de Satanás. Não se deixe enganar. Aleluia. Mas tu és rico. Oh, glória. E aí Deus ainda diz assim, e conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagogas de Satanás. Meu Deus, o que é isso? Pessoa que se diz crente, que se diz templo do Espírito Santo, que se diz cheio de Deus, mas está cheio de capiroto, que de Deus não tem nada. Se dizem judeus, mas não são sinagogas de Satanás. Tem muita gente dentro da igreja que não é de Deus. Daí o porquê nós devemos sempre nos santificar e pedir ao Espírito Santo que nos dê discernimento de espírito. Que dom é esse? É o dom que nos faz identificar quando algo que nós devemos fazer é de Deus ou não. Tivemos um exemplo hoje, aqui agora. Não estou falando da pessoa, mas do que estava naquela pessoa que veio. Pessoa que eu vou estar orando pela vida dele. Mas vamos lá, logo de início. A primeira coisa que ele me pediu
para ir com ele ao mercado para comprar uma lata de óleo. Eu falei, meu querido, eu não me nego de comprar óleo para você. Entra, senta, assiste o culto. Assim que terminar o culto, a gente vai lá. Eu estou disposto a te ajudar. Não neguei o meu auxílio. Mas ele queria no tempo dele. Deixa eu falar uma coisa para vocês, igreja. A bênção de Deus não vem no nosso tempo. Deus age no tempo dele. Se você não pode esperar o tempo da tua bênção, você perde a bênção. Foi o que aconteceu. Isso eu estou falando de uma bênção física. Satanás não conseguindo me tirar daquele tempo usar de uma nova artimanha na mente do jovem. Veio aqui para dizer que estava se reconciliando com Deus, amém? Até então, nós nunca devemos duvidar da boa intenção de ninguém. Vamos fazer a nossa parte, orando por ele. Ele disse que estava se sujeitando a Deus, amém? Vamos acreditar nisso. Logo em seguida, ele quer fazer algo, e já é ele fazendo a obra. Vamos lá? O que Jesus falou para os discípulos? Jesus deu uma ordem, certo? Ide por todo mundo, pegar o evangelho da criatura, que crê por batizado será salvo, que porém não está condenado. Ponto, essa é a ordem. Mas o Senhor Jesus Cristo disse antes: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então não era para já sair pregando, era primeiro para aguardar. O quê? Ser revestido de poder, para que depois começasse a pôr a mão na arada e fosse fazer a obra. Então não é da forma como a gente quer, é da forma que tem que ser, da forma que diz a Bíblia, diz a Escritura. E se eu não estou sujeito a obedecer o que está escrito, então eu não estou sujeito a Deus. Estou querendo fazer a vontade de Satanás, porque quando eu não obedeço, pecado de rebelião é do diabo. Saul quis oferecer sacrifício do jeito dele, foi rejeitado por Deus. Não esperou Samuel, que era o profeta. Hoje, tem pessoas ungidas por Deus para estar tocando os instrumentos, já no momento. Qualquer pessoa pode chegar e falar: não, eu quero tocar. Não pode. É pecado? É pecado. Por quê? O pecado não é tocar, é o pecado da desobediência, da desordem. As coisas de Deus são feitas com santidade. Isso é religiosidade, não, isso é Bíblia. A Bíblia diz que o culto racional que nós oferecemos a Deus tem que ter ordem e decência. Não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira, não é assim que funciona. E se o diabo pensa que vai chegar e vai fazer a roça, não vai não. Não vai não. Porque existe um Deus aqui dentro que ainda nos dá discernimento de espírito e que ainda nos ajuda a que tudo seja feito conforme a vontade de Deus. Todos são bem recebidos, são bem aceitos, entrem, fiquem na casa do Pai. Porque o Senhor Jesus Cristo diz: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, eu aliviarei. Mas, para eu ter esse alívio e receber essa bênção de Deus, eu tenho que me sujeitar a Deus. É de acordo com a vontade dele. Se não for conforme a vontade dele, não é de jeito nenhum. Ou é do jeito de Deus, ou não é. Do meu jeito não vai. Não adianta. Eu tentei viver minha vida do meu jeito. O que aconteceu? Eu quase morri. Graças a Deus, Deus teve misericórdia. Colocou a mão e falou: não, filho, antes que você descer a sepultura, porque a sepultura já estava aberta, ele deixou a sepultura, abriu a porta da cadeia e colocou lá dentro: já que você não para, eu paro você. Já que você não para para me ouvir, eu vou parar você. Você vai me ouvir, então você pode escolher. E quando eu ouvi a voz de Deus, pela misericórdia de Deus, pela graça dele, porque somos salvos mediante a graça, eu aceitei Jesus novamente na minha vida, me reconciliei verdadeiramente com Cristo e tive grandes tribulações dentro do presídio. Não pense que foi fácil, ou você pensa que é fácil pregar contra o crime para um monte de criminoso. Não é não. Não é fácil não pregar justiça no mundo onde a injustiça impera. Pensa que é fácil?
pregar o evangelho da verdade. Vi muitos lá que se diziam judeus e não eram, e pregavam: olha só a vitória, ai irmão, Deus vai te dar o vará. Ó, Jesus não morreu para te dar o vará, não. Jesus morreu para te dar a salvação da alma. Se você não se arrepender, está pensando que Deus é contigo, Deus não é contigo coisa nenhuma. Deus não compactou com o crime. Aonde está escrito? Fala para mim aqui dentro da Bíblia, que a mulher escrito que matar, roubar, destruir é Jesus faz. Agora eu mostro para você quem é. É o ladrão que vem para matar, roubar, destruir. Jesus veio para dar vida e dar o ladrão. Você não veio para destruir também, não. Estando que você pregou uma palavra dessa para um monte de criminoso? Algumas vezes eu perguntava. Algumas vezes juntaram-se muitos para dizer: não, vamos pegar esse pastor, vamos levar ele nas ideias. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Porque o Espírito Santo, naquele momento, colocou na minha boca a palavra necessária para que ninguém tocasse nem um fio de cabelo da minha cabeça. Não por mim, mas por causa do Deus que habita em mim. E se tivesse tocado, não tem problema. Por quê? Porque quantos foram os servos de Deus que foram tocados, que tiveram a honra de ser açoitados, de ser queimados vivos, tiveram a honra de servir ao Senhor, sendo apedrejados, sendo crucificados de cabeça para baixo, ou cerrados pelo meio? Está pensando que o evangelho é mamão com açúcar, esse moranguinho doce que estou pregando por aí? Tira! Evangelho é dureza, é guerra! Guerra contra o inferno! E não é contra carne e sangue. E quando alguém vem contra nós, a nossa reação é orar por ele, não é reagir fisicamente, não. Quer reagir fisicamente? Dobra o joelho. Clama. Essa é a reação que nós, verdadeiros cristãos, que queremos herdar a vida eterna, temos que ter. Mas se tiver uma relação diferente, já não está enquadrado na vontade soberana de Deus. Porque Ele nos ordena amar até os inimigos e orar para que nos perseguem. Esse é o mandamento de Deus. Ah, não concordo. O problema é teu. Se não quiser concordar, o problema é teu. A palavra de Deus não vai mudar só porque você não quer concordar. Essa inclusão, esse evangelho inclusivo que estão dizendo por aí, estão querendo até corrigir a Bíblia, como se a Bíblia tivesse um erro. O erro não está na Bíblia, o erro está nesse monte de gente aí que não aceita aquilo que é certo. Ele fica querendo mudar o que é certo, dizer que o errado é que é certo, o que é certo está errado. Inversão de valores. É por isso que o mundo está essa desgraça que está hoje. Por que desgraça? Porque falta da graça de Deus. Ah, não fala essa palavra. Existe essa palavra. Desgraça, falta da graça de Deus. E por que a graça de Deus não está se propagando da forma como Deus deseja propagar? Porque o mundo a rejeita. O mundo tem rejeitado a Cristo. Por quê? Porque é melhor o prazer da carne. O pecado é gostoso, mas te mata. Dura muito pouco. O valor, o sabor do pecado, o sabor bom do pecado, ele dura muito pouco, por uma eternidade de dor. É melhor você sofrer um pouco aqui e ter uma eternidade de delícias, do que ter um momento de delícia e uma eternidade de dor, gente. É questão de matemática, não seja idiota como o mundo é. Abra o teu entendimento. O que vale mais? 1000 anos nessa terra, fazendo tudo o que quer, ou uma eternidade com Cristo. E olha que eu estou colocando 1000 anos, ninguém vive nem até 100. É raro quem vive a 100, vai. Tem um ou outro aí, quando chega em 100. Mas a média de vida não chega a 100 anos. E as pessoas ainda preferem viver que sejam 100 anos, bebendo, indo para a gandaia, só um oba-oba, e depois onde vai falar algo. Meu Deus, deixa eu adiantar que a hora já está meio mais, só Jesus na cabeça. Vamos lá. Então são sinagogas de Satanás. Pessoas que se dizem judeus e não são, mas são sinagogas de Satanás. Pessoas que estão dentro das igrejas pregando
no Evangelho distorcido, vivendo o Evangelho do tudo pode. Essa é a obra dos nicolaítas, aquilo que nós falamos, né, na carta passada, que é aquele que tudo pode, é sair pela graça, que não importa o que eu faça, Jesus me salva. Jesus salva, verdade. Não importa o que você faça, Jesus te salva, desde que você se arrependa, porque se não houver arrependimento, não tem perdão. Aí o advogado vira juiz e a condenação é lago de fogo e acabou. É o dano da segunda morte. É o que diz a Escritura. Versículo 10. Nada temas das coisas que hás de padecer. Olha só o que Deus está dizendo. No verso 10 do capítulo 2. Nada temas das coisas que há de padecer. O que Deus está dizendo? Você vai sofrer. Você vai padecer. Você vai padecer situações, não adianta, vai padecer, cara. A palavra de Deus está dizendo. Ai, Jesus vai me livrar de tudo então. Não, Ele vai te dar graça para suportar as provações. O apóstolo Paulo, por 3 vezes, orou a Deus pedindo que retirasse o espinho da carne. Quem? O mensageiro de Satanás que o expôs do diabo. Ou seja, uma aflição, uma angústia, um sofrimento, uma vergonha, uma afronta, uma enfermidade. Ninguém sabe ao certo, porque a Bíblia não diz e nenhum historiador jamais conseguiu definir qual é o espinho na carne de Paulo. Sabíamos, porém, que era algo que o incomodava muito, da qual situação ele orou 3 vezes. E a resposta de Deus foi: não vou tirar o espinho. A minha graça te basta. Vou te dar graça para que você suporte o espinho, mas você vai viver com ele. E permaneça fiel. E glória a Deus, Paulo permaneceu fiel. No final da vida ele disse: combateu o combate com a fé, não desanimou. Eis que o diabo, aí essa parte, o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. Deus não tenta ninguém, porque Ele próprio não pode ser tentado. Deus até prova, mas não tenta ninguém. Porém, Ele permite que Satanás nos tente. E o que é tentação? Tentação é quando vemos algo que é proibido ou que é desagradável a Deus e desejamos. Então somos tentados a querer ter aquilo que a gente sabe que não pode, querer fazer aquilo que a gente sabe que não deve. Isso é tentação. Mas o próprio Deus permite que sejamos tentados. Ser tentado é pecado? Não. Ser tentado não é pecado. Pecado é ceder à tentação. Então, o nosso desejo, muitas vezes, vai ser contrário àquilo que verdadeiramente a gente quer. Por quê? A gente verdadeiramente quer agradar a Deus. E muitas vezes o nosso desejo é desagradável aos olhos de Deus. Então, o que a gente tem que fazer? Abrir mão do nosso desejo, renunciar a nossa vida neste mundo para levar a vida de Deus. Glória a Deus. Você já entenderam? E tereis uma tribulação de 10 dias. O que seria uma tribulação de 10 dias? O que Deus está dizendo aqui nessa parte do versículo específica? Ele está dizendo que existe um tempo determinado para essa tribulação acabar. Esses 10 dias significa tempo determinado. Ele está dizendo, é tanto tempo. Ou seja, vai chegar o momento em que essa tentação terá fim. Esse tempo ruim terá um fim. Mas é necessário que você permaneça fiel durante este tempo. Não desanime. Não se desespere. Saiba que este tempo vai passar. Por que eu sei? Qual é a certeza? A certeza é que está escrito aqui. A tua tribulação tem um tempo determinado. Neste caso aqui está dizendo 10 dias. Na vida de cada pessoa é um tempo diferente. Esses 10 dias é só para especificar que existe um tempo limite, já estabelecido por Deus. Glória a Deus. Ser fiel até a morte.
dar-te a coroa da vida. Olha que lindo isso. Olha que lindo isso. Ser fiel até quando? Até a morte. Dar-te a coroa da vida. Quando é que você vai receber a coroa da vida? Só depois de morrer. Glória a Deus. Não adianta querer agora. A gente às vezes fica querendo viver o reino de Deus antes de morrer na terra. Mentira, não vai. Não existe perfeição na terra. Nós vivemos num mundo caído, um mundo corrompido pelo pecado. A nossa vida nunca vai ser perfeita aqui. A nossa vida só vai ser perfeita depois que a gente for fiel até a morte. Porque a gente vai passar da morte para a vida. É por isso que aquele que tem Cristo, ainda que morra, viverá. Exceto, é claro, aqueles que estiverem vivos quando Jesus vier para arrebatar a igreja. Aí, Jesus, ele não vai vir pisar na terra para arrebatar a igreja. A palavra de Deus diz em Tessalonicenses que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, juntamente com eles. Ninguém vai na frente de ninguém, todo mundo junto. Igual quando a gente toma Santa Ceia, sabe? Pega o pão, participa do pão, não é isso? Pega o vinho, ou de uva, né? A gente fala vinho, vou olhar, não pensa que é uma bebida alcoólica, não. O suco da uva sem fermentação, nem ser o vinho da época. Tem que deixar claro, senão, um pouquinho de vinho pode, aí deixa claro. Torta e acaba ficando na sarjeta. Aí não sabe por quê? Porque não presta atenção. É verdade. Então vamos lá. Para que você vai beber um pouquinho só, mas não pode enxergar a conversa do cão. Vai na conversa, vai. Então o que acontece? Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, nós, juntamente com eles, seremos transformados, porque necessário é esse corpo corruptível, esse corpo que vai acabar, que faz validade de carne, tem que voltar para o pó, certo? Depois, cada um que morreu, de onde quer que esteja esse pó, vai novamente voltar à vida. Com o mesmo corpo de quando morreu, tá? O mesmo corpo de quando morreu, de carne e osso. E aí vai ser transformado em corpo de glória, o mesmo corpo que hoje Jesus Cristo tem. A única pessoa que ressuscitou e já recebeu o corpo de glória foi Jesus Cristo. E com esse corpo incorruptível é que nós vamos encontrar com o Senhor nas nuvens. Quando isso acontecer, começa o período da grande tribulação na terra. O anticristo se revela e aí começam os 7 anos da grande tribulação na terra. É isso o que vai acontecer. Há quem não concorde com isso, também respeito, e graças a Deus que você, sendo pré-tribulacionista, tribulacionista ou pós-tribulacionista, não interfere na sua salvação. Se você for obediente à palavra de Deus e se santificar, porque está escrito: todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. Então o que eu preciso para ser salvo? Eu preciso clamar Jesus, eu preciso adorar o nome dele. Eu preciso exercitar minha fé no Senhor Jesus Cristo e viver em santificação. Isso basta para eu ser salvo. Agora, se eu acredito que vou passar pela tribulação ou não interfere na minha salvação. Essa parte não interfere. Amém, igreja? Eu acredito que não vou passar pela tribulação, porque eu me santifico esperando Cristo, não o anticristo. E ponto. E essa é a minha fé. Respeito quem tem uma fé divergente. Continuando. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha só. O Espírito Santo, ele não fala só com uma determinada denominação. Existe, às vezes, um grupo de pessoas que dizem assim: só nós é que temos salvação. Isso é seita. Quando um grupo de pessoas diz que só eles é que têm salvação, isso se chama seita. É um dos pontos que caracteriza uma seita. Outro dos pontos é quando eles colocam algo acima da palavra de Deus. É a profeta fulano de tal, é o profeta fulano de tal, é o pastor tal, o bispo tal, o papa tal. Mentira! Acima de tudo tem que estar a palavra
de Deus. Qualquer coisa acima da palavra de Deus é idolatria. E os idólatras não entrarão no céu. Está escrito. Os cães, os idólatras, os bebecões, os comilões, os glutões, tá? Glutonaria. O disse também é pecado. Tem que falar, a crente não bebe, a crente come, né? Se comer além da conta, comer demais, também não entra dentro do céu, não. A porta é estreita, viu, gente? Não quer dizer que o gordinho não entra. Mas aqueles que praticam glutonaria também não entrarão. Continuando. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quais são as igrejas? Todas. Deus fala até o que o Roberto fala. Ah, mas por que os demônios vão agir tanto? Porque eles preferem ouvir os demônios. Mas que Deus fala, Deus fala. Ouve quem quer. Porque está escrito, quem tem ouvidos, se eu não quiser ter ouvidos para ouvir, ele fala, mas eu não escuto, eu não quero ouvir, não quero estar ouvindo. Aí é a escolha de cada um. Continuando. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. E aqui é o final do versículo, e graças a Deus que é uma mensagem que já são 9:05, eu preciso ter. Até passei um pouquinho. Já estou encerrando. Misericórdia, Jesus. Vamos lá. O que vencer não herdará o dano da segunda morte. O que é o dano da segunda morte? A segunda morte, gente, é a morte espiritual. É a morte a qual Satanás já sofreu. Ou seja, a condenação ao lago de fogo. Esse é o dano da segunda morte. Então, uma coisa que muita gente fala por aí e que nós não devemos falar de jeito nenhum é chamar alguém de danado. Sabe o que é ser danado? Danado é aquele que sofre um dano. Sofreu o dano da segunda morte, é condenação. Você chama alguém de danado, você está condenando a pessoa ao inferno. Você está dizendo, você está destinado ao inferno. Sabe quem é danado? Danado é o diabo. Por quê? Porque o diabo já está destinado ao inferno. Então, nunca fale isso para ninguém. Eu ouvia muito isso quando eu era criança, porque eu era uma criança muito, sabe, comportada. Então, muito eu ouvia esse menino muito danado. Mas graças a Deus, né, que repreendeu essas palavras de maldição e hoje me abençoou. Graças a Deus, que ele misericórdia da minha vida. Mas não digam isso, porque isso é palavra de maldição. Amém, igreja? Então não digam isso, tá bom? E nós não teremos o dano da segunda morte. É isso que o Espírito diz a igreja. Se nós somos fiéis. Até quando? Desde até quando, igreja? Ser fiel até a... Aleluia! Pensei que assim todo mundo arrebatado tinha ficado. Oh, meu Deus, misericórdia, Jesus. Amém? Essa é a palavra, essa é a casa da segunda igreja. Então, não temos a tribulação, não se angustie por causa da perseguição, não se preocupe por causa da tua pobreza, porque tu é rico, tu carrega algo muito precioso que é o Espírito de Deus, habitando dentro de ti. É por isso que você tem que valorizar o que você tem. Eu não diz na ideia de valorizar o que você tem, se você é alguém importante para Deus, é sim, você é templo do Espírito Santo, você é cheio de Deus e não deixe que nada diga o contrário. Amém? Glória a Deus, eu agradeço a minha oportunidade de falar com você. Amém.